Aleluia. Amados, eu não tenho muita curiosidade acerca de como é o céu, ou como as coisas acontecem lá. Mesmo porque eu já aprendi que o que está revelado a nós pertence. E o que não está revelado, um dia nós saberemos, quando estivermos diante de Deus. Mas uma das coisas que eu sinceramente gostaria de ter acesso enquanto aqui na terra, é o que acontece no coração de Deus, quando a igreja dele está louvando. Porque é por demais maravilhoso experimentar o que acontece conosco, quando a igreja está louvando. Quando a igreja realmente se rende e adora, o ambiente muda. Quem já percebeu isso? É maravilhoso. Então eu fico pensando, o que será que acontece? Como será que fica o coração do Senhor do universo? Aquele que criou todas as coisas. Qual é a sensação que se manifesta no coração do Deus Altíssimo, quando seus filhos que vivem na terra, lugar, segundo a Bíblia Sagrada, de luta, lugar de guerra, lugar onde nós precisamos vencer as investidas satânicas, como será que fica o coração de Deus quando Ele encontra aquilo que Ele procura hoje? A Bíblia diz, na boca de Cristo, que hoje Deus procura verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que vivem nessa terra, têm consciência da realidade na terra, passam por aflições, mas espontaneamente o adoram. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu tenho vivido dias onde em todos os cultos eu só consigo dar oferta de gratidão. E olha que eu teria tantos propósitos, mas eu só oferto agradecendo. Porque é assombrosamente maravilhoso o que Deus está fazendo entre nós. É impressionante como o povo que congrega nessa casa tem se inclinado para uma vida de verdadeiros adoradores. A vida de verdadeiro adorador é aquela quando a nossa vida fora daqui é uma extensão do que fazemos aqui. Quando a nossa vida fora daqui está mais voltada para a santidade do que para a promiscuidade. Quando a nossa vida fora daqui está mais voltada para a integridade e para a honestidade do que para a corrupção. E é maravilhoso como pastor poder constatar essa mudança, essa transformação, essa inclinação da maioria por uma vida agradável a um Deus que ninguém nunca viu. Quem está me entendendo? Isso é glorioso, irmãos. Como denominação, porque a igreja é uma só. Nós já vivemos tantas coisas nesses 17 anos. Eu já recebi tantos conselhos de como encher a igreja, de como encher o gasofilácio, de como fazer isso, de como fazer aquilo. E a resposta que eu dou é sempre a mesma. Nós vamos fazer do jeito de Deus. A hora que Deus quiser, então não vai caber gente. A hora que Deus quiser, então não vai faltar recurso. A hora que Deus quiser. E essa hora está chegando. É maravilhoso ver a transformação, a mudança, a semelhança com Jesus Cristo, que tem se manifestado na vida do povo que congrega neste lugar. E o maravilhoso não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor, é pela palavra do Senhor, é por uma decisão pessoal de cada um. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia aí junto comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o ex-médico. Existe ex-médico também? Ele deixou de ser médico para ser ajudante de apóstolo. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Eu até acredito que uma vez ou outra Lucas socorria alguém com seu conhecimento, mas eu acredito que ele muito mais orava do que clinicava. Por isso que nós sempre atribuímos que Deus opera, seja diretamente ou indiretamente através
dos médicos. A verdade é que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Deus Altíssimo. Lucas, capítulo 1, versículo 26 diz assim: Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava, e ao aproximar-se lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual seria o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, de seu pai Davi, ou de Davi seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se realiza em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo carpiu o pé, ou partiu. Feche os teus olhos. Pai, nós te glorificamos por tudo que já experimentamos nesta manhã. Nós te bendizemos, Deus Altíssimo, por cada pessoa que já ocupou esse altar. Nós engrandecemos o teu nome, porque só o Senhor é Deus e o resto é Baal. Nós engrandecemos o teu nome, porque não há outro além de ti, não há Deus como tu, só para ti não há nada impossível. Bendito seja Deus Altíssimo, a bondade do Senhor, que se inclinando para nós deixou registrada uma parte daquilo que o Senhor fez até hoje, na vida de um povo que o Senhor escolheu sem merecimento algum. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nesta manhã o Senhor nos dê a convicção de que só estamos na tua presença, porque assim como o teu favor inclinou-se para Maria de Nazaré, tem se inclinado para nós, agora não apenas por tua misericórdia, mas pela obra do Filho primogênito de Maria, gerado pelo teu Espírito Santo. Que nesta manhã as nossas mentes sejam alargadas, o nosso entendimento seja iluminado, ó Deus, e revelação da parte do Senhor se aposta da nossa vida, de modo que não sejamos mais as mesmas pessoas, e que não consigamos mais viver guiados, ainda que seja por um momento, pelo nosso próprio entendimento. Essa é a minha oração, Deus, clamando ainda, mais uma vez, que a tua presença seja maravilhosa no culto infantil, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E por último, meu Pai, eu peço, abençoa as pessoas que estão nos assistindo, em Campo Grande, em outros estados, e quem sabe até em outros países. Em nome de Jesus, que elas sejam tocadas também pelo teu poder, e que a tua presença, Pai, que não depende da presença do obreiro, ó Deus, que a tua presença que se estende além de todas as fronteiras,
alcance essas vidas, é o nosso clamor como igreja, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Rompendo em paternidade, uma mãe que todo pai deveria imitar. Como eu disse na palavra de saudação, Deus não é machista e nunca será feminista. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus nunca pendeu e nunca penderá para um lado e nem para o outro. Deus é o Deus da justiça. Deus é o Deus que se relaciona conosco pelos princípios que Ele mesmo estabeleceu. E vale lembrar que os princípios não são para aprisionar Deus, ou para que eu então descubra o princípio e o obrigue a fazer aquilo que eu acredito que ele tem que fazer no tempo que eu penso que ele deve fazer. Os princípios são para nortear a sua vida e a minha vida. O conhecimento da Escritura Sagrada não nos faz semideuses. O conhecimento da Escritura Sagrada não dá para você e nem para mim uma senha, através da qual nós podemos obrigar Deus a fazer qualquer coisa. Bíblia Sagrada é para ensinar como devem se comportar os filhos de Deus, as filhas de Deus. Ou seja, Bíblia Sagrada é livro de instrução para a sua vida e para a minha vida. Posso ouvir um amém? Olha o perfeccionismo. Distúrbio obsessivo compulsivo. Sabe o que significa isso? No primeiro dia ele estava aqui, no segundo dia ele tem que estar aqui. Bom seria se fôssemos assim também com relação aos princípios de Deus. É assim? Sempre será assim. É assado? Sempre será assado. Aquilo que é estabelecido na palavra de Deus não pode depender dos nossos sentimentos, não pode depender dos nossos achismos. Mas voltando aqui para o texto sagrado, que passagem maravilhosa. Você prestou bem atenção no que aconteceu aqui? Se desse para desenhar, se desse para fazer um teatro, nós teríamos uma noção de como ficou Maria. Imagine, uma jovem prometida em casamento, do nada recebe a visita de um anjo. Quem aqui já desejou ver anjo? Seja sincero, levanta a mão, por favor. Tem muita gente que anseia mais ver anjo do que ver a face de Deus. E a Maria estava lá, tranquila, numa boa. Aparece o anjo. O anjo aparece e começa a conversar com ela. E a conversa, segundo algumas versões, a deixou meio atormentada. Porque o anjo veio com uma conversa de que ela ficaria grávida. E ela ficaria grávida de alguém que seria o salvador do povo mais teimoso da terra, o povo de Israel. Você consegue imaginar o espanto no semblante de Maria? Eu sou noiva do José. Os meus pais combinaram que nós nos casaríamos. E agora vem um anjo da parte de Deus, contrariando aquilo que foi estabelecido por Deus. Porque diante do manual do Criador, gravidez deve acontecer depois do casamento. E naquele tempo tinha 7 dias de festa. Os noivos já estavam juntos, mas não podiam fazer nada. Não aconteceu a festa, não aconteceram as núpcias, e como é que eu vou ficar grávida? Fica tranquila, Mary. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo, mas como? Eu acredito que o que está registrado não é tudo que ela conversou com o anjo. Ou você acha que foi simples assim? Como é que eu vou ficar grávida se eu não tenho relação sexual com o homem? Fica tranquila, descerá sobre você o poder do Altíssimo te envolverá e você ficará grávida. Você acha que Maria ficou, tá, tudo bem então. Quem é mulher aqui? Levanta a mão. Opa, eu não. Mulher é assim? Pá, pá, pum, acabou? Não. Nem para ter resposta e muito menos para dar resposta. Eu imagino Maria conversando com o anjo umas 4 horas. E eu creio que ela anotou tudo, detalhe por detalhe, como seria o rapaz, como ele deveria ser criado, como ele cresceria.
Agora é impressionante, depois do anjo deixar claro para ela que nenhum homem iria ter conjunção carnal com ela, senão aquele que estava prometido em casamento, ela dá a resposta: então tudo bem, seja feita conforme. Onde é que está mesmo? Me ajude aí, por favor. Eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E o anjo partiu. E aí Maria arrumou um sério problema. Como é que uma noiva virgem vai explicar para o seu noivo: olha, eu vou engravidar, viu? Ainda não estou, porque não aconteceu nada, mas eu vou engravidar, porque apareceu um anjo para mim lá em casa. Eu estava lavando a louça para a mamãe. O anjo apareceu, me chamou, cheia de graça, disse que eu sou escolhida, que Deus me ama muito. Olha a missão que Ele me deu. Fala para o seu vizinho: o amor de Deus nos compromete e nos coloca em serviço. Mas Maria conversando com José: Zezão, o anjo apareceu e falou que eu vou engravidar, mas fica tranquila, ou fica tranquilo, que ninguém vai me possuir a não ser você. Maria, que conversinha é essa? Explica direito. Não, o anjo falou, José, que o Espírito Santo vai descer sobre mim. Isso, o Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre mim e aí eu vou ficar grávida. Você consegue imaginar a cabeça do José? Você acha que o José disse assim: maravilhoso, olha que glória, minha mulher vai engravidar de um espírito. Puxa vida! Mateus capítulo 1, versículo 19 diz assim: então José, seu esposo, aceitou casar com ela, concordou com a história, acreditou em tudo, mas, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre carpir o pé, sobre sair fora, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós precisamos lembrar que os personagens bíblicos eram gente de carne e osso que nem nós, porque do jeito que está registrado, parece que tudo acontecia assim, pá, simples e automaticamente. Não é assim. Na sua vida tem alguma coisa que acontece simples e automaticamente? Na minha não, na vida deles também não. Então José conversou com Maria, Maria conseguiu convencê-lo, porque ele sabia da integridade dela. José casa com a Maria, aceita não ter relação com ela, porque o anjo falou que assim seria. Mas durante aquele processo ele começou a ter dúvida. Quem aqui já teve dúvida? José começou a duvidar. Agora, a Bíblia Sagrada não diz que Maria era responsável por convencer José. A Bíblia Sagrada diz que Maria era responsável por aceitar a missão e deixar o Espírito gerar nela aquele que salvaria também a ela. E quando José então passou a duvidar, o que Deus fez? Aquilo que Ele faz com você e comigo. Deus dá a missão e não há ninguém pronto para fazer o que Deus quer que seja feito. Então Deus dá a missão, mas Ele também dá a unção, a capacitação para realizar a missão. Deus manda então o mesmo anjo lá conversar com José em sonho. Fica tranquilo, José, a Maria é como você sempre acreditou que ela fosse. A Maria não te traiu, Maria não pulou a cerca. Maria ainda é virgem, fica tranquilo, José, é você que vai fazer a inauguração. O que está nela é do jeito que ela falou, é do Espírito Santo
de Deus. Você quer ter experiências com Deus? Quem quer ter experiências com Deus? As experiências com Deus muitas vezes nos colocam em situações que nós não conseguimos entender, que a nossa inteligência não vai conseguir administrar, que nós só poderemos vivenciar por uma decisão de simplesmente obedecer. Coisa que nós, os homens, temos bem mais dificuldade do que as mulheres. Abre em João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 2. E vamos ler mais uma passagem, onde a escolhida de Deus, a escolhida por Deus, participa do diálogo. João capítulo 2, versículo 1 diz: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Ou como está ali na entrada do prédio da Igreja Católica Apostólica Romana Perpétuo Socorro: fazei tudo que ele vos mandar. Uma das pessoas mais obedientes da Escritura Sagrada, que recebera e aceitara uma missão de Deus enquanto viveu, e jamais se desviou dessa missão, fora Maria de Nazaré. Por isso eu creio que ela foi, ela seja uma mãe que todo pai deveria imitar. Um exemplo de pessoa que recebeu uma das missões mais difíceis, mas enquanto viveu, depois de ter aceitado essa missão, jamais se desviou dela. E pouquíssimas vezes, a esposa de José, porque Maria não foi esposa de Deus, Deus é espírito, Deus não tem esposa. A Maria era esposa de José. O anjo diz para ela: não temas receber Maria, tua mulher. Mesmo diante da missão, Deus não roubou Maria de José. Porque Deus não é o Deus que tira, Deus é o Deus que dá coisas boas. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. O filho teve um acidente a 200 km por hora, Deus levou meu filho. Não foi Deus, foi a imprudência. Não tem estrada no Brasil para andar a 200 por hora. Um acidente a 200 por hora, imprudência. Não foi Deus que tirou, não era tempo de Deus, foi imprudência. Mas pouquíssimas vezes a esposa de José, responsável por gerar um corpo para o Salvador, aparece falando no Novo Testamento. Mas, apóstolo, como assim gerar um corpo? Porque Jesus já existia antes. Ele não passou a existir quando o Espírito desceu sobre Maria. Só que ele existia como a palavra, como o verbo. E ele agora, então, no útero de Maria, passou a ter um corpo. Porque Jesus já era, antes de Maria vir a ser. Vou repetir: porém, através da instrumentalidade do útero de Maria, o Filho de Deus, que era o verbo pré-existente, veio habitar entre nós, num corpo de carne e osso. Se você tiver liberdade, toque na pessoa que está do seu lado. Se você não tiver, toque em você mesmo. Carne e osso. Jesus existiu na terra, andou na terra num corpo que nem o seu e o meu. Por isso a Bíblia diz que Ele pode nos entender em todas as aflições, situações que nós passamos. Porque Ele veio para viver como nós.
Deus deu um jeito de nos entender a partir de nós mesmos. Vale lembrar que a diferença entre o corpo de Jesus e o nosso é que o dele não era contaminado pelo pecado, e o nosso ainda é, ainda que já estejamos perdoados e num processo de santificação. Mas a mãe de Jesus, ela falou pouquíssimas vezes na Bíblia Sagrada, ou a fala da mãe de Jesus é registrada pouquíssimas vezes na Bíblia Sagrada. A primeira vez que a Bíblia registra Maria abrindo a boca, Maria falando, fora para perguntar ao anjo Gabriel como é que ela ficaria grávida sem nunca ter tido relações, e isso eu já contei para vocês. Ela ouviu atentamente e fez a pergunta: tudo bem, Deus me escolheu, Deus me chamou, mas como é que vai acontecer isso que você está falando? A segunda vez que a Bíblia registra Maria falando, fora para dar resposta ao anjo diante da explicação que eu também já falei aqui, mas vou ler de novo. A resposta da Maria diante daquela missão aparentemente impossível foi: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. A conversa dela com o anjo foi tão clara, tão profunda, tão comprometedora, que a Bíblia diz que em seguida o anjo partiu. O anjo acreditou que a missão com Maria estava cumprida. E quantas vezes, para darmos uma missão para alguém, ou na linguagem militar, para pagarmos uma missão para alguém, ou para ajustar alguém para fazer alguma coisa na obra de Deus, a gente tem que conversar, repetir a conversa, jejuar, orar, persistir, perseverar, até que, principalmente os marmanjos, não, tudo bem, depois de 50, ou não, 50 não, depois dessa conversa eu acredito que Deus quer me usar mesmo. Quem está me entendendo? A Maria conversou com o anjo e eu acredito que não foi rapidinho. Como eu disse, deve ter sido umas 4 horas. Depois de a Maria dizer, entender e dizer, tudo bem, seja feito conforme a palavra do Senhor, o anjo foi embora para continuar outras obras que certamente ele tinha que fazer, porque a Bíblia diz que os anjos são espíritos que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você tem anjo trabalhando para você? Quem tem anjo trabalhando para si, levanta a mão. Eu tenho, eu creio. Segunda vez que Maria falou, para dar resposta para o anjo: eis-me aqui, conta comigo. Terceira vez que Maria abre a sua boca, fora quando o coração de mãe dela questionou seu filho com o Espírito Santo, do porquê de ele ter ficado por 3 dias em Jerusalém. Você consegue imaginar o coração dessa mãe? Quando o filho sumiu? Como dizem as mães, o coração começa a bater na boca. Quando o filho sai para ir para a festa e não volta para casa como de costume, como é que fica a mãe? Como é que fica a mãe? Desesperada. Ele chega às 3 da manhã, já é 4, ele não chegou ainda, o que está acontecendo? Eu liguei para ele, não atendeu, mandei o WhatsApp, não visualizou. Meu Deus do céu! Aí a mãe ora, a mãe chora. Quando ela não consegue mais se conter, o que ela faz? Acorda o pai do cidadão. Acorda o pai, e o pai, o que foi, meu amor? Já é 7h30? Não, 4h30, nosso filho não chegou ainda. Sossega, mulher. Deve estar vindo. Se não tiver vindo, está por aí, notícia ruim, chega logo. Não chegou nada até agora, ele está bem. Pai é assim. E mãe? A mãe sossega depois de ouvir isso do pai? A mãe não sossega, ela vai orar de novo. Se ela não sabe orar, ela vai rezar. Se ela não sabe rezar, se ela não sabe orar, independente da religião que ela tiver, ela vai clamar por alguém que ela acredita que é maior do que ela. Maria então fala pela 3ª vez para questionar o seu filho: por que você ficou longe de nós, rapaz? Você sabia que não pode fazer isso?
E aí o filho dela, com o Espírito Santo, responde para ela: a senhora não sabia que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? O anjo não explicou que eu vim para uma missão especial? E essa missão vai muito além de ser seu filho? A quarta vez que a Bíblia registra Maria falando, fora para instruir os serviçais da festa de casamento em Caná da Galileia. O texto sagrado diz que ela foi convidada, Jesus foi junto, ele já não estava mais em casa, e os discípulos foram junto para a festa de casamento. E de repente uma situação inusitada se manifesta, as pessoas ficam desesperadas, e Maria devia ser bem chegada da turma da festa, tanto que vão falar com ela dizendo: acabou o vinho, ó, o seu filho está aí, né? Nós estamos sabendo da fama dele, que ele é o cara, diz que ele veio para ser isso, para ser aquilo, a senhora poderia bater um papinho com ele. E a Maria, como toda mãe, vai conversar com o filhinho poderoso. E Jesus fala: mãe, fica na sua, mãe, eu estou na minha. Quando chegar a minha hora, não é a senhora que vai determinar, quem vai determinar é meu pai. E eu imagino que depois de ter dado essa resposta, Jesus pensou: puxa vida, por que eu falei assim para minha mãe? O que é transformar uma água em vinho? Tão simples. Eu penso que Jesus consultou o pai, e o pai deve ter dito para ele: meu filho, faz aí, afinal de contas, o que ela passou para você ter esse corpo não é brincadeira não. Você vai fazer tanta coisa, meu filho, o que custa transformar 3 barris de água no melhor vinho? Mas antes de Jesus transformar a água no melhor vinho, Maria disse para todo mundo que estava com os olhos nela: fazei tudo o que Ele vos disser. É maravilhoso constatar que as poucas vezes que Maria fala, ou que está registrada a fala de Maria na Bíblia, ou é para saber direito como seria a missão, ou é para dizer que ela está pronta para a missão, ou para apontar para Jesus como ele sendo aquele que o anjo disse que ele seria. Em nenhum momento aparece Maria argumentando, Maria dizendo: eu sou muito novinho, não posso. Ou aparece a Maria dizendo: eu que gerei ele. Uma mãe que todo pai deveria imitar. Maria de Nazaré é um exemplo para homens e mulheres. Maria de Nazaré é um exemplo para adolescentes, jovens e marmanjos. Maria de Nazaré é uma mãe que todo pai deveria imitar. Vamos começar por 2 lições para as mulheres, rapidamente, depois 3 para os homens, e então vamos para casa almoçar. As esposas de hoje precisam aprender com Maria a confiar e a honrar seus maridos. Muitas mulheres não usufruem do sacerdócio instituído pelo Deus Criador, porque a última pessoa em quem elas depositam confiança é no seu marido. Muitas mulheres não usufruem do ministério do Espírito Santo, sobre o qual vamos começar a falar de modo prático na terça-feira, por não honrar os seus maridos. Porque, como eu disse no começo, Deus é um Deus de princípios. Muitas mulheres só comunicam com o marido situações inusitadas, adversas e complicadas, depois de ter falado com a torcida do Flamengo e com a torcida do Corinthians. Muitas mulheres preferem acreditar em profetas, profetisas, homens e mulheres tremendamente usados por Deus, do que em falar com o sacerdote que Deus instituiu sobre a sua vida. E pode ser o cidadão mais ungido do universo, ele não terá mais autoridade sobre a mulher do que o seu marido, porque foi Deus que instituiu o marido como aquele que deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, aquele que deve ser um canal de Deus para impetrar, derramar, escoar, transbordar a bênção de Deus sobre ela. Imagine você, mulher, grávida de um espírito. Você teria a ideia hoje de chegar e contar primeiro para o seu
marido? Não. Meu Deus, se eu falar para ele, ai Jesus, vou falar primeiro com a minha mãe. Vou falar primeiro com o meu guru, pastor, profeta, apóstolo. Quem que é a pessoa mais interessada numa situação dessa? Quem que é a pessoa mais comprometida numa situação dessa? Quem que é a única pessoa que é uma só carne com você? É o seu marido. Ah, mas eu não confio nele, então por que você casou com ele? A Bíblia diz que aquele que é fundamentado na dúvida é pecado. Se você casou, acredite no infeliz. Ainda que ele seja meia boca, o seu crédito pode fazer com que abra a operação de Deus na vida dele. Foi o que aconteceu com Maria, ela foi lá e abriu o coração para quem ela tinha que abrir. E Deus completou a obra que ele precisou fazer. Quando José teve no coração a dúvida, Deus mandou o anjo lá também. Deus mandou o anjo lá para honrar quem? Honrar quem? Honrar quem? Maria. Maria tratou o esposo como ele deveria ser tratado. As esposas de hoje precisam aprender a confiar e honrar seus maridos, como Maria honrou e acreditou em José. Uma história meio estranha, nós já falamos isso, mas era uma história verdadeira. Ele recebeu, e quando duvidou, o anjo de Deus resolveu a situação. Você que está com o seu cônjuge aí, homem, diga para sua esposa: o anjo do Senhor trabalha em seu favor. Ainda que seu marido ainda seja meio barro, meio tijolo, o anjo do Senhor está trabalhando em seu favor. E ele vai se tornar um tijolo de concreto, ancorado e firmado nos princípios de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Segunda lição que as mulheres podem aprender com Maria. Em Atos capítulo 1, versículo 14, fala sobre os irmãos que perseveravam em oração, esperando o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. E entre os 120 que ali estavam, estava também quem? Maria, orando 3 vezes por dia, conforme o costume da época. Minha irmã, essa é outra área, que não só vocês, mas nós os homens também precisamos imitar Maria. Ela desenvolveu vida de oração. Quem ora muito fala pouco, quem ora pouco fala demais. E a Bíblia diz que até o que não tem tanto conhecimento, tanta sabedoria, quando ora mais fala pouco, e quando fala pouco passa por alguém muito sábio. Quer controlar a sua língua? Use-a mais para falar com o Todo-Poderoso. A conversa com Deus tira do nosso coração a ansiedade. A conversa com Deus tira do coração a inclinação para reclamação. A conversa com Deus tira do coração aquela eterna insatisfação com o marido. Dica prática: aprenda com Maria. Fale com Deus. Porque não existe nenhuma mulher plenamente satisfeita com seu marido, assim como não existe nenhum homem plenamente satisfeito com sua esposa. O que existem é seres humanos plenamente preenchidos pelo Deus Altíssimo. Aí então vem a gratidão pelo marido e vem a gratidão pela esposa. Não existem pessoas plenamente satisfeitas uma com a outra. Quem me entendeu, dá um sinalzinho. Então não espere no outro a satisfação para a sua alma. Busque em Deus por essa satisfação. Porque é só nele que nós podemos ser preenchidos. Falamos para as irmãs, falaremos agora para os irmãos. Agora é a hora de você, mulher sábia, aproveitar e dar aquela cutucadinha. Se prepara, querido. Fala aí para o seu amor. Aí agora não cutuque mais o cabeçudo durante a mensagem, tá bom? Porque uma das pessoas que o demônio usa na hora da pregação, quando Deus está falando com os homens, é a esposa. Tá vendo, tá vendo, tá vendo? E mais difícil que um homem, só 2. Porque o homem é assim, ele pode estar errado. Se a mulher fica falando, aí
leva na cabeça, mas não dá o braço a torcer. Então, minha irmã, você já deu a cutucadinha, agora deixa o apóstolo da lambada. E se alguém ficar bravo no final do culto, nós podemos resolver. Não comigo, mas com o anjo que está ao meu redor. Eu creio. Primeira lição para nós homens. A adolescente Maria era uma pessoa forte e corajosa. A adolescente Maria era uma pessoa forte e corajosa. A missão a qual o anjo anunciou que Deus lhe chamara para realizar, a colocava em risco de vida. Naqueles dias, ficar grávida fora do casamento, ou naqueles dias ficar grávida com alguém que não fosse a pessoa com quem casou, tinha um endereço certo, qual? Apedrejamento. E esse foi o motivo pelo qual José pensou em dar no pé secretamente. Eu vou fugir e ninguém vai saber que o que está no ventre da Maria não é meu. Agora, eu não vou ficar aqui usando chapéu de touro e criando filho que não é meu. Eu amo demais a Maria, eu não quero que ela seja apedrejada, então só tem uma maneira de eu resolver essa situação. Eu vou fugir. E essa é a especialidade da maioria de nós homens, fugir. A situação complicou, a primeira coisa que o homem pensa é fugir. 90% das separações não partem das mulheres. 90% das separações partem da parte do homem. São provocadas pelo homem. Embora nesses dias as coisas estão mudando, porque as mulheres estão virando homem e os homens estão virando mulher. Então está meio misturado, a confusão está total. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus criou tudo certinho e no seu devido lugar. Mas o fato é, Maria era forte e corajosa. Ninguém jamais fora treinada ou sabia como ser mãe por uma ação de um espírito. Mas Maria, com força e coragem, depois de terem sido instruída, falou: eu estou pronta. Seja feito como Deus quiser que seja. Porque a Maria, assim que nem eu e você, nunca tinha visto Deus. Ela sabia que Deus existia, mas ela nunca o viu. Quem aqui já viu Deus? Levante a mão, por favor. Que eu vou chamar você de mentiroso. Que a Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus. E a única passagem bíblica de alguém que pediu para vê-lo foi Moisés. E Deus mostrou para ele, num relance, as suas costas. E Jesus disse que quem viu o Pai foi ele. E a única maneira de ver o Pai é através dele. Maria nunca tinha visto Deus. Maria era forte e corajosa, porque além de tudo isso, ainda tinha um noivo, que eu também já falei. Ela precisaria se explicar para ele, porque diferente dos nossos dias, enquanto muitas mulheres dizem assim: eu não quero saber de homem, a única coisa que eu quero do homem é o sêmen, e eu também não quero saber de sêmen que adentre o meu corpo através do processo natural. Eu quero inseminação in vitro. Eu vou comprar um embrião e vou passar por uma inseminação, então eu serei mãe independente. Ah, é mãe independente? Apedrejamento. Quem está me entendendo? Maria não tinha esse álibi. O filho não é do José, mas é lá do laboratório. O filho não é do José, é do Espírito Santo. Maria era forte e corajosa. Uma mãe que todo homem deveria imitar. Uma mãe que todo pai deveria imitar. E uma das desculpas que muitos homens, que muitos pais dão diante do chamado é: eu ainda não estou preparado. Uma adolescente que tinha entre 13 e 16 anos, diante de um chamado
chamado como esse, depois de receber a explicação, disse: seja feita conforme a vontade do meu Deus. Meu irmão, você está me ouvindo? Levante sua mão. Essa palavra é para você homem. Será que uma adolescente que tinha entre 13 e 16 anos vai deixar você para trás? A adolescente disse: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Tem algum homem sentado perto de você? Pergunta para ele: e aí, varão? Tem força e coragem para imitar Maria? Diante do chamado de Deus? Ou vai amarelar? Por favor, me ajude, aproveita agora. Diga: e aí, varão? Tem força e coragem para imitar Maria? Diante do chamado de Deus, ou vai amarelar? E aí, varão? Quem és tu? Um servo de Deus? Ou um frouxo? Bundão? Habitado pelo Espírito Santo, mas sem nenhuma força e disposição para fazer a obra de Deus? Quem é você? Sua resposta deveria ser: eu era. Isso o Senhor falou, eu nunca mais serei. Porque se quem capacitou Maria foi o Espírito Santo, se quem falou com José foi o Espírito Santo, eu vou tomar a decisão, e o Espírito Santo vai ter que falar com a minha mulher. Porque as mulheres de hoje não tão fácil, não. Por isso que elas sofrem mais. Elas querem que Deus se manifeste, e quando o marido se posiciona, elas entram em crise. Ah, não era esse o homem que eu queria. Ele agora está muito seguro de si. Ele não precisa mais de mim. Pede, pede, pede. Quando Deus dá, fica orando para Deus me livrar. Quarta e última vez. Pergunta para o homem que está do seu lado: e aí, varão? Tem força e coragem para imitar Maria? Ou vai perder para adolescente? Pergunta para os homens: você consegue acreditar que Deus é poderoso para te capacitar? Consegue acreditar? Essa semana eu conversei com mais de uma pessoa sobre esse ponto. E uma das pessoas com quem eu conversei foi com a Rosana, que estava aqui, fazendo a palavra de dízimo e ofertas. E eu compartilhei com as outras pessoas a mesma coisa. O que nós precisamos é aprender a confiar em Deus. Nós devemos fazer a nossa parte. Maria fez a dela. Ela abraçou a missão e contou para o José do embaraço que ela tinha entrado. E quem foi que convenceu José? Deus. Eu abraço a missão, e quem é que vai me capacitar? Deus. Eu não preciso depender de mim e confiar em mim. Eu preciso fazer a minha parte. Porque para Deus não há impossíveis. Então agora, pelo amor de Deus, me ajude a falar: ó, varão, você é forte e corajoso. Diga aí, você é forte e corajoso? Porque é Deus que te capacita. Tem um homem sentado aqui hoje, nesse banco da igreja, chamado por Deus. Desde quinta-feira eu estou orando por essa criatura, mais do que nunca. E eu tive um sonho essa noite com ele, onde o Espírito de Deus me usava para dizer para ele: ó, isso que você está vivendo é mentira. A verdade é que você é ministro de altar. Deus te chamou para viver para a glória dele. Você não precisa nem lutar com esse embaraço, só manda ele para os quintos dos infernos. Levanta a mão e recebe aí. Aleluia. É isso aí. Tem coisas que Deus já deu para você e já deu para mim. Nós nem precisamos lutar para viver, é só receber, é só aceitar. Porque o Deus que chama, a Bíblia está recheada de exemplos, é o Deus que capacita. Posso ouvir um amém? Todo pai deveria imitar essa mãe,
em ser uma pessoa forte e corajosa para cumprir o chamado de Deus. Segundo ponto, Maria foi até o fim. Ô desgraça tremenda que está se manifestando na vida da maioria dos homens hoje. Começa uma coisa e não vai até o fim. Principalmente vida conjugal. O sujeito casa e ele consegue perceber, discernir que ele não foi treinado para ser homem. Na primeira dificuldade que ele tem diante da sua amada, querida esposa, ele pensa no quê? Em desistir. Casamento não é céu, é lugar de treinamento, de aperfeiçoamento. Casamento não é lugar para eu realizar todos os meus sonhos. Casamento é lugar para eu me esvaziar e trabalhar para realizar o sonho do outro ou da outra. Porque quando um fica esperando o outro realizar o seu sonho, ninguém realiza o sonho de ninguém e dois frustrados convivem juntos. E os homens de hoje, eles precisam aprender com Maria. A adolescente, vamos dizer que ela tinha 15 anos. Então, quando Jesus foi para a cruz, ela estava com 48, nova ainda. E é curioso, irmãos, que em João 19, 25 diz que próximo à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E os discípulos, onde é que estavam? Fugiram todos. Todos fugiram, mas quem estava lá, aos pés da cruz? Maria, e um dos discípulos, qual deles? João. Aquele que lendo a Bíblia você vai ver que recebeu mais do que os outros. Por que recebeu mais do que os outros? Porque deu mais do que os outros. Maria foi até o fim. Nós homens precisamos aprender a assumir uma responsabilidade e ir até o fim, em todas as áreas da vida, principalmente quando se refere ao chamado de Deus, que é a primeira coisa que os homens pós-modernos abandonam, o chamado de Deus. Você consegue imaginar comigo o sofrimento, a dor de Maria, ao ver o seu filho, que ela tinha convicção que era inocente, pregado na cruz? Se até Jesus, diante da crucificação, disse para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Você consegue imaginar o que tudo passou pela cabeça, pelo coração da mãe? Você consegue imaginar o quanto Maria rogou a Deus, pedindo que Deus abreviasse aquele sofrimento? Mas ela estava ali, e ela poderia ter ficado em casa, como a maioria dos homens fazem. Quando as mulheres vão para o curso, vêm para o culto, vão adorar a Deus, vão buscar as coisas de Deus, boa parte dos homens fala: vai, meu bem, busca lá por nós, ora por nós, pelos nossos filhos. Muitos filhos dizem assim: pai, por que a mãe tem que ir e o senhor não vai? Porque eu estou mandando. Esse é o legítimo frouxo. Porque o apóstolo Paulo ensinou que nós devemos dizer para os nossos filhos espirituais e para os nossos filhos biológicos: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E se tem uma área ou uma obra que todos nós homens deveríamos ansiar por ser um exemplo, por ser um modelo, é com relação ao relacionamento com Deus, a obra com Deus, a obra de Deus. Não são as mães que têm que ser a referência de busca, de oração, de jejum. Elas também podem ser, mas essa é uma responsabilidade que Deus deixou para os homens. Os homens, levantem a mão, por favor, em nome de Jesus. Essa é uma responsabilidade que Deus deixou para você e para mim, meu irmão. E se nós a assumirmos de todo o coração, nossas mulheres ficarão muito mais abençoadas do que já são. E com certeza alguns vazamentos vão acabar na vida delas. Algumas goteiras vão acabar. Algumas coisas elas vão parar de falar, porque elas vão ser constrangidas por quem? Pelo Espírito Santo. Se você estiver posicionado
na vontade de Deus. Nós, homens, principalmente pais, precisamos desenvolver o senso de compromisso de quando assumimos algo, irmos até o cumprimento total do projeto. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, Jesus diz o seguinte: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás, está apto para o reino de Deus. Deus não se agrada de homens que querem viver que nem caranguejo. Um passo para frente, 2 passos para trás. Deus se agrada de homens que têm os olhos fitos no autor e consumador da sua fé, o seu irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré. Porque para aquele que crê em Cristo, todas as coisas são possíveis. Vou repetir. Em todas as áreas das nossas vidas, precisamos nos tornar pessoas comprometidas, como os ouvimos aqui na mensagem de terça-feira, que começam um projeto, um plano, um casamento e os leva até a conclusão. E o que Deus uniu, não separe o homem. Posso ouvir um amém? Qual que é a primeira lição mesmo que nós aprendemos com Maria? Os homens, nós devemos ser fortes e corajosos. E ao começarmos algo, devemos ir até o fim. Terceira e última lição. Uma coisa tremenda, maravilhosa, poderosa, que todos nós homens precisamos e também as mulheres. Maria tinha senso de localização aguçado. Maria tinha senso de localização aguçado. Preste atenção nisso, eu já estou concluindo. Mateus capítulo 1, versículo 25 diz assim: contudo, José não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz ao filho primogênito. Ou seja, enquanto Maria estava grávida, José não teve nada com ela. Mas depois de ela ter dado à luz, José falou: vem, meu bem, que para nós ainda tem a ordenança do Todo-Poderoso: crescei, multiplicai e enchei a terra. Continuando, e José lhe colocou o nome de Jesus. Quem foi que deu o nome para o Salvador? Alô, quem? O anjo falou com a Maria que ele ia chamar Jesus, mas o anjo também falou com José no sonho: você lhe chamará de Jesus. O que acontece aqui? Senso de localização, saber qual é o meu lugar, como é que eu tenho que me comportar, qual é a minha função, qual é a minha missão, o que eu devo fazer. Porque primeiro o anjo falou com a Maria, a missão fora dada para ela. Então a Maria poderia tornar-se a mulher mais poderosa do universo, a única mulher agora que seria a cabeça. Porque eu conheço algumas irmãs que elas são tão espirituais, que o marido dela é cauda, e a cabeça é ela. Não existe essa, meu amado, minha amada. Não existe. A função que Deus deu é a função que será para sempre. O homem é o cabeça e a mulher é a ajudadora. Significa que o homem não conseguirá exercer o seu sacerdócio se não tiver a ajuda da sua esposa. E por mais frouxo que seja o cabra, ela nunca vai ocupar a posição de cabeça, porque essa função Deus deu para o homem. Então o que a Bíblia deixa muito claro é que não tem um mais importante e outro menos importante, os dois se completam, cada um cumprindo a sua função. Posso ver você levantando a mão para o céu e dando um glória a Deus? Como eu disse no início, na Bíblia não tem espaço para machismo nem para feminismo. Na Bíblia tem espaço para homem e mulher, e para uma família que vive no centro da vontade de Deus. Aleluia! Maria tinha senso de localização, coisa que principalmente nós homens precisamos desenvolver. A missão foi dada para ela, foi ela que gerou o menino, mas o cabeça de sua família era seu marido José. Ele que deu o nome para o filho primogênito de Maria como Espírito Santo, porque é o homem quem afirma a identidade do filho e da filha.
é o homem que Deus estabeleceu para afirmar quem serão os filhos. Posso ouvir um amém? O Espírito Santo de Deus quer inflacionar na sua vida a capacidade de enxergar quem você é. Qual o seu maior propósito na terra? E também te convencer que ainda que você esteja cercado de pessoas especiais, a missão que Deus deu para você é sua. Ele não transferirá para outra pessoa. Eu peço que os homens fiquem de pé. Só os homens. E eu quero lembrar a palavra de saudação. Foi o Criador quem disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe corresponda, que lhe seja idônea. Sozinhos nós não vamos conseguir cumprir aquilo que Deus quer que nós cumpramos. Mas a responsabilidade maior e específica de afirmar filhos, filhas e esposa pertencem a nós homens. E a mãe que todo pai deveria imitar, Maria de Nazaré, mulher forte e corajosa, que começou e foi até o fim da missão que Deus deu, e que tinha um aguçado senso de localização. Eu peço que você faça assim, com uma de suas mãos ou com as duas. E eu peço que as irmãs, esposas, mães, as mulheres que estiverem aqui, intercedam junto comigo por esses varões, por esses homens, por esses servos de Deus, que foram chamados para serem a plenitude da imagem e semelhança do Deus Altíssimo, que foram chamados para exercer o sacerdócio no padrão e no poder de Jesus Cristo, na plenitude do Espírito Santo. Interceda junto comigo. Pai, o Senhor conhece a história de cada homem que aqui está. O Senhor sabe aqueles que foram afirmados e aqueles que foram destroçados pelo seu pai. O Senhor sabe aqueles que tiveram a graça de ter um pai que conhecia a palavra e a praticava, e aqueles que não usufruíram desse presente, desse privilégio. O Senhor sabe o ontem, o agora e o amanhã de cada homem que está aqui. Então eu suplico ao Senhor, que o Senhor convença a cada um dos teus filhos, que eles podem e devem viver como servos do Senhor, e é o Senhor quem nos faz homens fortes e corajosos, é o Senhor quem nos capacita a começar um projeto, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, ou principalmente na obra do Senhor, e irmos até o fim, a não arredarmos o pé por causa de dificuldades, por causa de situações, de aflições que surgem. Poderoso Deus, dá para cada homem que aqui está um senso de localização aguçado, de modo que ele receba do Senhor a capacidade de discernimento, de entendimento e revelação do Espírito Santo para agir conforme aquilo que está no teu coração. Poderoso Deus, que toda desonra, que toda vergonha, que todo sentimento, ó Pai, de impotência, de fraqueza ou de fracasso, seja queimado da vida dos homens que congregam nesta casa, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, levanta cada um dos teus filhos e filhas, cada um dos teus filhos que aqui estão, para serem um instrumento de manifestação do teu poder, para exercer a autoridade que foi delegada aos homens. Que cada homem que aqui está, Pai, decida no seu coração imitar a mãe mais famosa da Bíblia, Maria de Nazaré, a adolescente que abraçou a missão, a adolescente que teve coragem de te obedecer, de dizer: eis-me aqui, Espírito de Deus, levanta homens nesta casa de oração, que não vão fugir, homens, ó Pai, que não vão deixar a obra pela metade, mas homens que com as duas mãos colocadas no arado, irão até o fim, para que o teu nome seja glorificado, para que suas esposas cheguem mais além, e seus filhos sejam lançados até onde o Senhor quer que eles cheguem, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que os homens desta casa de oração tratem suas filhas, suas esposas, suas mães, suas colegas de trabalho como princesas, oh Pai, como parte mais frágil, que deve ser tratada com honra, com respeito, com consideração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Fiquemos todos de pé, por favor. Aleluia.
Louvado seja Deus. Vamos fazer todos assim agora. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós e através de nós. Que homens e mulheres, famílias inteiras desta casa de oração, sejam, ó Pai, tomadas pelo teu poder. E que nesse ano, todas as sementes, todos os espermas enfraquecidos, sejam renovados e fortalecidos. Todos os úteros cerrados sejam abertos. Toda ovulação fraca seja multiplicada. Para que nesta casa de oração, todos os pais e todas as mães, todos os homens e mulheres que anseiam por ser pai e mãe, recebam da parte do Senhor esta graça, para que contribuamos com a parte do povo santo que vive sobre a face dessa terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Você que foi abençoado, aplauda ao Senhor. Aleluia! Dê pelo menos 3 abraços. Diga para o seu irmão, vamos imitar a mamãe Maria de Nazaré. E terça-feira, primeira das 7 terças-feiras do Espírito Santo. Coloque na sua agenda. Esteja conosco. Em nome de Jesus. E passe aqui e dê um abraço no seu Jesus aqui, ó. Meu vizinho abençoado. Ô irmão, dá um abraço ali no seu Jesus, ó.